galera do OpaCast, chegando mais um episódio de um dos melhores podcasts de negócios da região norte do estado do Ceará. Apresentação de seu amigão Carlos Aragão. O assunto hoje é o assunto do momento. O que não te contaram sobre as mudanças do Pix. Ou até mesmo o que te contaram, mas te contaram da forma errada. Ou você consumiu da forma que foi passada e não absorveu corretamente. Afinal de contas, hoje, nesse episódio, você vai sair daqui com nenhuma dúvida de todas essas novas regras do Pix. Nós vamos falar sobre quais as transações serão monitoradas pela Receita Federal. Vamos falar também o que mudou no Pix com essas novas regras. Além disso, as novas regras criam algum imposto sobre o Pix? Esses e outros temas relacionados a esse assunto nós vamos debater neste episódio. Então não sai daí. Se você está começando a assistir agora, está gostando desse tema, vai ser uma resolução para os seus problemas desse assunto que está tomando conta do Brasil, uma grande repercussão. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui em nosso canal, clica no link aqui para você participar do nosso canal também no Spotify, ou então lê aqui o QR Code na tela. Cadê? Tá aqui? Aqui embaixo, bem aqui, vai aparecer. Aqui, isso. No meu canto direito inferior tem um QR Code que você faz a leitura e vai direto para o nosso canal no Spotify. Lá você vai ter todos os episódios. A gente está subindo gradativamente por ordem que nós já gravamos aqui. São mais de 50 episódios que já estão disponíveis para você aproveitar a partir do Spotify. Mas antes da gente começar o nosso episódio e apresentar o nosso convidado especial, eu quero agradecer a parceria daqueles que acreditam nesse projeto, estão com a gente aqui apoiando e fazendo com que esse projeto continue e cresça cada vez mais. Agradecer ao meu amigo Evaldo do portal Ibiapaba 24 Horas, um dos maiores portais de notícia do estado do Ceará. Agradecer ao meu amigo Tiago Ismar da Pousada Ramilos, que desde o início vem sendo parceiro aqui do OpaCast. Muito obrigado, meu amigo, pela confiança de sempre. Se você quer se hospedar nos melhores locais, serra, sertão ou praia, pode ter certeza, é Pousada Ramilos. Agradecer meu amigo Aleph também da La Festa e Celebre, que também está apoiando a gente, abraçando a causa aqui do projeto do OpaCast. E também o Fortib, que vem fazendo uma parceria muito bacana na nossa nova temporada falando sobre o turismo na Ibiapaba. E é claro, por último, mas não menos importante, o nosso querido e amado, porque se não fosse ele, não existiria o podcast. Estúdio no Ar Gravações, agradecer meu amigo Isaac pela essa parceria que deu certo e recentemente a gente comemorou 1 ano de parceria. Se você não viu esse episódio ainda, eu fiz aqui com a galera que fica por trás das câmeras. Tá muito massa esse episódio, a gente deu muita gargalhada, tem muitos ensinamentos. Procura aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar esse episódio, ou então nos cards que está aparecendo aqui, beleza? Vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje. Ele que é fundador da Darge Contabilidade e Darge Advogados, bacharel em contabilidade, especialista em controladoria, contabilidade tributária e planejamento tributário com foco em gestão fiscal. Ele tem empresa do segmento de assessoria e consultoria empresarial, com foco na gestão contábil, com 13 anos de experiência no mercado e atuando em mais de 14 cidades no Ceará e outros estados, como também Piauí, Tocantins e Maranhão. Com 3 unidades, 58 colaboradores distribuídos entre Matriz na Ubajara, filial em São Benedito e filial 2 em Tianguá. Me ajuda a receber com muita alegria Daniel Darge, meu irmão, bem-vindo ao OpaCast, cara. Obrigado. Seja bem-vindo, viu? Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo, né? Graças a Deus. Agradecer aqui ao meu amigo Carlos Aragão pelo convite, né? Agradecer aqui ao podcast, OpaCast, para a gente ter essa oportunidade de poder conversar, bater esse papo, né? Que eu acho que é muito importante. Durante esses dias agora, desde a virada do ano até agora, diversas pessoas, clientes com dúvidas em relação a esse tipo de procedimento. E isso vem mexendo muito, né, com o sono dos brasileiros, né? Então, nada melhor do que a gente ter esse bate-papo, né, nesse canal de notícias tão importante que vem
né, trazendo essas informações aqui para a nossa região. E eu estou à disposição aqui para a gente ter essa conversa muito bacana e sair daqui com todos esses pontos esclarecidos. Pois é, para quem não sabe, o Daniel a gente ele ia ter uma participação aqui no podcast quando nós fomos convidados para sermos embaixadores da Semana do MEI. Isso, não é isso? Justamente. Em maio do ano passado. E, infelizmente, é uma situação desagradável. Acabou que não dando certo para ele vir. Estava a arte com divulgação aqui da imagem dele. Foi uma série que a gente fez específica para a gravação da Semana do MEI, em que o Sebrae nos convidou para sermos embaixadores da Semana do MEI. Mas, como tudo tem o seu tempo certo de acontecer, com certeza, ele está aqui para a gente conversar e num momento extremamente importante. O Brasil hoje passa por um grande turbilhão de informação, ou até mesmo, Daniel, desinformação sobre essas novas regras do Pix. Vai ser taxado? Não vai? Vai aumentar o número de imposto? Aumentar a arrecadação de impostos? Ou cair na malha fina? Não vai? Vai ter cruzamento de informação de pessoa física? Vamos esclarecer sobre isso. Você que está acompanhando a gente agora, então fica até o final desse episódio para você tirar todas as dúvidas relacionadas às alterações que tiveram sobre o Pix. Para a gente começar, Daniel, quais as transações serão monitoradas pela Receita Federal? Então, meu amigo Carlos, o que acontece? Na verdade, Receita Federal, ela sempre teve, né, esse cruzamento de informações. Né? Não é de hoje, né, que a Receita Federal cruza essas movimentações financeiras. Né? Desde 2003, 2016, 2023, que a Receita Federal ela lançou aplicativos para cruzamento de informações. Certo. O que aconteceu agora é que a Receita Federal está apenas expandindo esse cruzamento de informações para outras instituições financeiras e para demais administradoras de cartões de crédito, né? Então, assim, Daniel, é uma novidade. Não, não é novidade, né? Eu costumo dizer assim, hoje quem é comércio na região, a Cefaz, ela já cruza essas informações há muito tempo, né? Já tem esse cruzamento de informação. Então, assim, essa realidade é mais para quem? Para as pessoas físicas informais, né? E para os prestadores de serviço. Mas quem é comércio hoje já está acostumado com esse tipo de cruzamento de informação. Então, hoje a Receita Federal ela vai sim receber essas informações de movimentação de PIX, né? Depósitos, TEDs, transferências, as administradoras de cartões de crédito, essas grandes empresas de varejo, né? Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Você vai numa C&A da vida, faz o seu cadastro, tem o seu cartão de compra, você paga essa fatura, é como uma administradora de cartão de crédito. Essas informações também devem ser enviadas para a Receita Federal. Então, esse cruzamento de informações, ele vai englobar todas as transações financeiras utilizadas hoje. Não é só o Pix. Não é só o Pix. Depósitos, TEDs, transferências, as administradoras de cartões em relação ao que você tem de recebimentos de débito, de crédito, de Pix, e as faturas de cartões que você hoje paga, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, o pessoal fala, o Pix vai se acabar, isso. Pessoal, não é só Pix, é um cruzamento de informação com todas as informações que ligam a parte de movimentação financeira. E aí as pessoas acabam que limitando isso somente ao Pix. A gente viu recentemente a publicação do presidente Lula fazendo até uma doação para o seu time do coração, Corinthians, querendo falar sobre essa não taxação do Pix, que não há taxação. Fala um pouco sobre essa questão específica, Daniel. Surgiu as notícias, os fake news, falando que você vai fazer um Pix, você vai ser taxado. Inclusive apareceram diversos golpes, né, no mercado, falando sobre há uma taxação, há um imposto sobre o Pix. Não, em nenhum momento a instrução normativa que saiu em dezembro, ela fala sobre taxação do Pix ou sobre uma cobrança em cima do Pix, né? O que vai acontecer é que essas informações elas vão ser compartilhadas com a Receita Federal. A partir daí é que vai ser feito um levantamento dessas informações e, dependendo da situação, pessoa física e pessoa jurídica, essas informações elas vão precisar ter uma comprovação dessas origens. E a partir daí, caso não haja essa comprovação, aí sim, a pessoa física ou a pessoa jurídica ela vai ter uma tributação em cima disso. Mas não em relação a você fazer uma movimentação de Pix. Só depois de todas essas transações, esses cruzamentos de informações,
que vai ser feito esse levantamento. Mas não se fala-se em imposto ou taxação de PIX. Então não existe. Não existe isso. Então presta atenção, você que está acompanhando o OpaCast. Não haverá taxação sobre o PIX. Pelo contrário, o que o Daniel disse foi que vai haver uma fiscalização mais rigorosa da Receita Federal em todas as transações bancárias. Todas as transações bancárias, não somente PIX. Daniel, o que mudou no PIX com essas novas regras? Houve alguma alteração? É assim, o PIX hoje ele permanece da mesma forma, né? Não mudou nada? Não mudou em nada. Ele permanece da mesma forma. A questão de limite, de transferência. Eu percebi que agora o meu PIX, como eu vou ser taxado, ele aumentou até o limite. A gente já recebeu até esse tipo de pergunta, né? Essa devolutiva. O meu PIX aumentou o limite para eu poder fazer transações dentro do banco. Não existe isso. O PIX continua da mesma forma. Não há mudança em relação a isso. O que vai acontecer é que essas informações vão estar na Receita Federal, né? Vai haver esse cruzamento de informação. Se você vai ser cruzado ou não, aí é uma outra situação. Você estava até falando em off aqui que há possibilidade de quem movimenta, um exemplo, R$6.000 por mês com transferências. Vamos colocar transferência banco, PIX, recebe débito, para que não fique rotulado somente ao PIX. Ela movimentou R$6.000 na conta dela. E tem gente que movimentou 30 mil e não vai receber esse cruzamento de informação da Receita e esse de 6 vai receber. Há essa possibilidade também, né? Isso. O cruzamento de informação, ele vai ser para todos, né? Todos os brasileiros, eles vão receber, eles vão ser direcionados as informações para a Receita Federal. Né? Quem ultrapassa o limite de 5 mil pessoas físicas ou 15 pessoas jurídicas e quem também não tem, quem não ultrapassa, eu só movimento R$1.000. As minhas informações não vão estar na Receita Federal. Não, todo mundo vai estar lá na Receita Federal. Apenas parte vai ser informada agora com 6 meses, que é o cruzamento de informação, que é mensal, onde der com 6 meses a Receita Federal vai notificar aqueles contribuintes, pessoas físicas que caírem em malha, e ao final do ano, todas as instituições administradoras de cartões de crédito vão estar enviando as informações. Entendi. Para essas informações compor um banco de dados da Receita Federal para futuros projetos, para futuras operações da Receita Federal. Então, assim, esse cruzamento de informação não é porque o Brasil todo vai receber essas notificações. Vai haver um cruzamento de informações e essa malha fiscal, ela vai partir, não é um auditor fiscal, não é uma pessoa física. Hoje nós trabalhamos com a inteligência artificial, que vai haver esses cruzamentos e a Receita Federal, ela vai notificar de forma aleatória, não é algo direcionado. Eu vou pegar todas as pessoas físicas, todos os MEIs, todas as pessoas jurídicas e eu vou notificar. Não, ela vai ser de forma aleatória. Então pode sim, você, Carlos Aragão, movimenta um valor de R$6.000 na sua conta e você receber uma notificação. E quem tem uma movimentação de 30, 40 mil pode ser que não receba. Né? Então, assim, vai depender. E é o que eu digo para os meus clientes. Pessoal, você quer correr o risco de você cair ou não na malha fina, vai ficar a critério de cada um. Né? Mas não tem como a gente direcionar e saber que realmente você vai cair nessa malha fina. E afinal de contas, essas novas regras criaram algum imposto sobre o PIX? Não há nenhuma. Essas regras que foram criadas, elas são apenas de envio de informações, de cruzamento de informações com a Receita Federal. Onde antigamente apenas alguns bancos públicos estavam obrigados ao envio dessas informações. Essa normativa, ela não se fala em cobrança ou tributação sobre o PIX. Apenas ela expandiu para as demais instituições e administradores de cartões o envio dessas informações para a Receita Federal. Então, assim, pessoal, vamos esquecer essa situação de que vai haver uma taxação em cima do PIX ou se vai haver um imposto em cima do PIX. Não é isso, não vai acontecer isso. Somente a movimentação de todas as suas transações que vai haver uma fiscalização mais rigorosa da Receita Federal para o que você vai estar fazendo movimentação nas suas contas bancárias. Isso, que a Receita Federal quer saber, na verdade, a origem, né? Sim. De onde fulano teve, qual a origem dele em relação para ele ter uma movimentação de 6, 10 mil reais na conta dele. Qual é a origem? De onde veio esse dinheiro? Então é isso que a Receita Federal quer saber. Se você não tiver como comprovar essa origem, aí sim, aí a Receita Federal vai lhe dar um prazo, né, para você regularizar
esse prazo geralmente vai ser de 90 dias. Caso você não regularize isso, aí sim, você vai ter uma tributação em cima dessa movimentação que você não conseguiu comprovar a origem, né? E quando eu digo a comprovação da origem, eu vou dar um exemplo aqui bem prático. O Antônio, ele trabalha numa empresa, ele recebe o seu salário, esse salário ele é informado para a Receita Federal através do E-Social. Todo mês a empresa vai lá e informa, o Antônio ele tem um rendimento aqui de R$7.000. A empresa faz esse pagamento na conta dele. Uhum. O Antônio ele vai cair nesse cruzamento de informação? Pessoal, não vai, porque essa movimentação ela já está cruzada, ela já está informada. Quando a Receita Federal ela for fazer esse cruzamento, ela vai receber a informação da empresa, que ela pagou os R$7.000, e vai receber a movimentação do banco que o Antônio recebeu esses R$7.000. Então, essas informações já vão estar cruzadas. Então, o Antônio ali ele não vai ter esse cruzamento de informação. Agora, você recebe esse valor de R$7.000 e você não tem um trabalho de carteira assinada, você não tem uma distribuição de lucro, certo? Você não tem uma atividade rural, um produtor rural, enfim, uma atividade que consiga comprovar esse seu recebimento. Aí sim, pessoal, caso você venha a cair em malha, né, a Receita Federal venha lhe notificar, Carlos, aí, meu amigo, aí você pode se preparar que realmente vai ter problema, né? Que você vai ser, sim, obrigado a pagar um imposto sobre aquela movimentação. Daniel, quais são os casos mais comuns que chegam até o escritório? Vocês que têm escritório em Ubajara, Tianguá, São Benedito, quais são as principais dúvidas que chegam no escritório, estão chegando no escritório, como, por exemplo, para aquele cara que ele é MEI, né, que a gente sabe que é quem vai ter mais dificuldade. A gente está vendo no comércio local, por exemplo, a gente percebe isso muito em Tianguá, tem gente que já está se recusando em receber pagamento em Pix. Isso. Então, quais são essas principais dificuldades que você sente, né, como empresa de contabilidade que acompanha seus clientes, que está chegando até você? Carlos, é uma situação até assim engraçada, porque assim, desde o dia 2 de janeiro, que quando saiu a publicação, né, da ação normativa, nós recebemos diversas ligações de clientes querendo marcar reunião. E eu acho que do dia 2 para cá nós já fizemos em média mais ou menos umas 30, 40 reuniões com clientes, né? E aí nessas reuniões a gente chega para o cliente e diz, olha, eu quero saber realmente a realidade agora. Porque nós sabemos, né, que hoje o comércio ele tem, né, esse jogo de cintura, né, para tentar pagar menos impostos, e acontece muito que nós recebemos. Carlos Aragão tem uma empresa, você tem uma empresa, tem lá a conta da empresa, mas você recebe parte do faturamento das suas vendas na conta da empresa e recebe parte dessas vendas no seu CPF. Uhum. Né? Isso é o que mais ocorre e foi uma das dúvidas que a gente mais recebeu. E o que é que a gente vem orientando os nossos clientes? Olha, você tem a sua empresa, ela tem uma tributação, por ser pessoa jurídica, é uma tributação menor. Nós estamos falando que a pessoa física ela tem uma tributação que ela vai de 7,5% até 27,5%, dependendo do valor que ela tiver lá declarado. E na sua pessoa jurídica, um comércio, no Simples Nacional, ela paga 4%. Então, o que é que eu digo? Olha, vamos esquecer pessoa física, comece a tirar essas movimentações da pessoa física e coloque tudo para a sua pessoa jurídica. Porque aí você vai ter uma tributação apenas de 4%. Mas o comércio hoje é muito comum. Ele tem uma máquina de cartão, onde é na conta da empresa, e o Pix é no CPF do titular da empresa, né? Então, essas situações, elas são muito possíveis que venham a cair no cruzamento de informação. Porque é um titular da empresa que ele tem uma movimentação da conta da empresa e tem uma movimentação altíssima no CPF, onde a empresa não faz uma distribuição de lucro para comprovar aquela entrada de dinheiro. Então, o que a gente tem orientado? Porque o pessoal esqueça a movimentação no CPF, comece a trabalhar realmente pela pessoa jurídica para ter uma tributação. Porque se é de você cair como pessoa física e ter que pagar 27,5% em cima dessa movimentação que não está comprovada, é melhor você regularizar na sua pessoa jurídica que você tenha uma tributação inicial de 4%. A tributação da microempresa, ela fica dentro dessa categoria também, 4%? A microempresa, né, nós temos hoje o quê? Nós temos o MEI, né, que ele tem o limite de até R$81 mil sem o pagamento de imposto, sem a necessidade de você comprovar esse faturamento e nem justificar. Só a taxa mensal. Só a taxa mensal. Que agora é 70 e pouco. Isso, que vai variar se for comércio ou serviço, né, vai de 70 até R$75, dependendo do segmento que você abrir. E nós temos a microempresa, né, que ela vai para o segmento de comércio,
indústria, né, e o prestador do serviço. Começa ali, se inicia com 4%, o prestador de serviço se inicia com 6%, né, e a indústria com 4,5%. Então, assim, hoje, a ideia da Receita Federal com essa instrução normativa é o quê? É tentar regularizar e tirar essa informalidade de recebimentos na pessoa física. Né? Realmente a ideia dela é essa. Né? E é o que ela está realmente conseguindo. Né? Do dia 2 para cá, o que nós já tivemos de pessoas procurando para abrir empresa, para regularizar, para abrir MEI, o profissional autônomo que trabalha ali, que tem um serviço de pedreiro, que tem uma movimentação que ele recebe no CPF, mas não era regularizado. Né? E nós temos a MEI para isso. Né? A MEI ela dá esse poder aí para o contribuinte se regularizar, né? Ter um benefício junto à Previdência, né? E não ter um pagamento de imposto. Né? E aí acontece muito que as pessoas estavam realmente deixando passar isso. E a partir desse momento, quais são os dados que a Receita Federal terá acesso diante dessas novas instruções normativas que você falou que já entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro? Isso. Essa instrução normativa ela já está em vigor, essa nova, né, a partir do dia 1º de janeiro, né, mas é bom a gente lembrar que desde 2003 que a Receita Federal já recebe essas informações. Mas essa instrução normativa que ela abrange, né, mais instituições financeiras e as administradoras de cartões, ela está em início desde o dia 1º de janeiro. Então, quais são os dados? Né, como eu tinha falado inicialmente, todas as movimentações financeiras, desde o Pix, né, desde o depósito, transferências, né, TED, as movimentações de cartões de crédito, que é uma situação também, Carlos, que é muito complicada. Né? Hoje, a gente sabe que temos brasileiros que têm uma movimentação de cartão de crédito absurda, né? Conseguem um limite de crédito absurdo, mas ele não tem esse pagamento dessa fatura, ele não consegue justificar a Receita Federal de onde vem esse dinheiro. Porque muitas das vezes esse cartão de crédito ele é compartilhado ou com a empresa ou é compartilhado com a família, né? Então, assim, essa situação dos cartões de crédito também vai ser uma situação bastante complicada, porque as administradoras de cartões agora estão obrigadas a enviar essas informações. Então, esses dados são os dados que vão ser enviados todo mês. É um envio mensal, né? Nós tínhamos a Decred, que era as declarações dos cartões de crédito que eram enviados anualmente, né? Foi extinto, não existe mais. Agora, esse envio ele vai ser mensal, né? Todo mês essas informações vão estar sendo encaminhadas para a Receita Federal. E a ideia da Receita Federal é que com 6 meses ela já notifique aqueles contribuintes que apresentem alguma irregularidade. Lembrando bem, Carlos, que não é uma autuação. A Receita Federal não vai lhe autuar, ela vai lhe notificar, certo? E lhe dá o direito de você chegar para ela e apresentar. Olha, a Receita, isso aqui realmente, essas minhas movimentações são referentes a esse tipo de recurso. Essas aqui são as origens que eu tenho. Se você conseguir comprovar isso, ótimo. Se não, aí você vai ter que ver realmente para fazer essa tributação na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica. Muitas pessoas não sabem, mas essas regras elas já entraram em vigor, como a gente já falou aqui, a partir do dia 1º de janeiro. É isso? Isso. Já está valendo a partir dessa data? Já está valendo desde o dia 1º. A instrução normativa foi publicada no dia 31, então o dia 1º já foi o primeiro dia de início, né, da instrução normativa. Uhum. Então, todas as transações financeiras, desde o dia 1º, já serão enviadas agora, no final do mês, né? No caso, serão enviadas em fevereiro, referente à competência de janeiro, para a Receita Federal. Certo? Então, quem tiver, né, para regularizar, dependendo da situação, né, de movimentações, pessoa física ou pessoa jurídica que não tenha essa origem, essa comprovação, né, corram para poder regularizar, porque já está desde o dia 1º já valendo essa situação. A pessoa física, ela não tem CNPJ, ela não tem MEI, ela não está como PJ. Uhum. Até quanto ela pode movimentar para que não caia nessa malha fina, se é que a gente pode dizer dessa forma? Isso. Ou não tem assim esse mínimo, tudo que for movimentado vai chegar para chegar lá? Nessa primeira fase da instrução normativa, né, onde a Receita Federal ela informa que com 6 meses ela vai notificar os contribuintes irregulares,
Se aumentou esse limite, inclusive esse limite foi aumentado nessa normativa, que antigamente era 2 mil para a pessoa física, agora está acima de 5 mil reais para a pessoa física. Então, pessoa física que tiver movimentações acima de 5 mil reais, essas informações vão ser enviadas para a Receita Federal. Isso mês Isso ou ao longo mês. de 6 meses? Isso mensal. Vai ser enviada todo mês, vai ser enviada. Com 6 meses é que a Receita Federal vai notificar o contribuinte. Ela vai notificar o contribuinte, nesses últimos 6 meses, você recebeu essas movimentações elas aparentam alguma irregularidade, certo? Mas o envio ele vai ser mensal, o valor acima de 5 mil reais para a pessoa física. Então, esse é o valor. Se a Esse pessoa é o valor. conseguir movimentar menos que isso mensalmente, Nessa primeira fase, não. Essas informações elas vão ser cruzadas, ainda vão ser coletadas. Isso. Mas não vai ter esse rigor como Pronto. se fosse acima de 5 mil. Isso, justamente. Na primeira fase, somente as pessoas que tiverem essa movimentação acima de 5 mil reais é que elas provavelmente possam receber essa notificação. Mas ao final do ano, quem não ultrapassou esse limite, as instituições, as emissões de cartões, eles têm que enviar anualmente todas as informações. Essas informações elas vão ficar lá dentro da base de dados da Receita Federal, certo? Para um segundo momento, um segundo projeto de cruzamento de informações. Mas agora, no momento, o que está sendo discutido é acima de 5 mil reais pessoa física e acima de 15 pessoa jurídica. Daniel, tem uma dúvida aqui, que é assim, como as novas regras afetam o usuário do Pix? Eu disse aqui que eu já cheguei em comércio aqui em Tianguá, que a pessoa se negou a receber o pagamento em Pix. Aí tem aquele senhorzinho que vende algodão doce, aquele que vende pipoca, esses comércios de produtos mais baratinhos, que recebem muito em Pix. Como é que fica esse usuário? Tem alguma mudança para ele? Ou ele precisa também se adequar e entender que se ultrapassar esse valor, ele também vai ter esse rigor de fiscalização da Receita Federal? Pessoal, hoje o governo federal ele dá a opção de esses comerciantes mais informais, né, que tem essa movimentação, né, menores, de se regularizarem através da MEI. Né? Então, assim, por mais, Adel, mas eu sou um comerciante que eu trabalho vendendo picolé e eu tive essa movimentação maior do que 5 mil reais. Né? Eu vou cair nesse cruzamento de informação, as informações vão ser enviadas. Né? Se você vai cair em malha, é uma outra situação. Mas as informações vão ser enviadas. Então, esse tipo de comerciante, né, ele deve sim procurar imediatamente regularizar a sua situação através de uma MEI. Porque se ele regularizar através de uma MEI, ele tem ali até 81 mil reais no ano, média de 6.700 reais ali por mês, onde ele pode movimentar tranquilamente, né, pagando ali um pequeno valor para a Receita Federal, né, em relação à taxa da MEI, mas ele regularizando a situação dele. Porque senão, independente do tipo de receita, independente do tamanho que seja o contribuinte, essas informações elas vão ser cruzadas. Então, é necessário ter esse cuidado, por mais que seja o produto mais em conta, mas se houver uma somatória de vendas que ultrapasse esse valor, essa informação ela vai chegar para a Receita. Vai chegar para a Receita Federal e se o contribuinte não conseguir, ou se ele não tiver situações, né, que consigam comprovar isso, ele pode sim vir a ter um problema com a Receita Federal. Daniel, a gente ouve nessa vida de empreendedor, né, de estar ali na luta, no dia a dia, diversos depoimentos. Um deles foi de uma amiga que tem um negócio próprio, né, de fazer semijoia, e ela falou assim, eu já estou abrindo a 3ª conta MEI no nome do meu filho para receber, porque aí quando está ultrapassando o meu, já deposito do outro filho, quando está ultrapassando do outro filho, já deposito do outro. Se vai fazer a somatória aí, ela está pagando quase 200 e poucos reais só de taxa do MEI, se é que ela fez dessa forma mesmo. E aí a pergunta que eu faço, esses filhos que não têm nenhum emprego registrado, por mais que ele movimente menos do que 5 mil reais mensal, que é para bater a cota do MEI durante o ano, para não ultrapassar, a Receita ela vai querer saber de onde que está vindo esse rendimento, para que entenda, já que ele não tem nenhum registro de carteira assinada, não está sendo informado que ele recebe ou está vinculado a alguma empresa, como é que
fica essa situação específica? É justamente isso. Nessa primeira fase da ação normativa, vai apenas as informações de quem ultrapassou. Mas a Receita Federal ela vai receber isso tudo. Então, assim, nós acreditamos até pelo desenvolvimento, né, de todas essas informativas, de todos esses cruzamentos de informações, que a Receita Federal ela vai vir a cruzar todo mundo, né? Apenas agora nessa primeira fase, que quem ultrapassou 5 mil, mas está lá esse filho dessa sua colega, as informações vão estar lá na Receita Federal. Para uma segunda fase ou uma terceira fase de um cruzamento de informação, mas vai estar lá. E aí nós temos algumas opções. Nós temos opções de essa pessoa ela ter uma MEI, né? Porque se ela tiver uma MEI, ela vai conseguir regularizar, porque a MEI, pessoal, você pode faturar até R$81 mil, sem a necessidade dessa comprovação, né, de faturamento. Então, caso isso não aconteça, essas informações vão estar na Receita Federal e possivelmente, né, numa segunda fase, numa terceira fase aí, essas pessoas podem vir a cair, né? Recentemente a gente vem acompanhando esses cruzamentos de informações, Carlos, e o que acontece? A ideia do governo federal, né, do governo em si, é realmente cruzar o máximo de informações possíveis. E para isso ele precisa ter essas informações na mão. E essas informações elas devem ser feitas através de movimentações bancárias, PIX, transferências, TEDs, né? Inclusive, eu vi recentemente uma publicação de um projeto de lei de um deputado, né, do PT, que ele criou ser crime você utilizar dinheiro, você andar com dinheiro, né? E assim, eu até anotei aqui que eu achei quando eu fui ler os... Ser crime utilizar dinheiro. Utilizar dinheiro. É um projeto de lei que foi colocado em 2024, projeto de lei 3.341 de 2024, do deputado Reginaldo Lopes, do PT. Esse projeto de lei é para o quê? Para criar crime para as pessoas que começarem a andar com dinheiro em espécie. A partir da movimentação, da criação do Drex, né? Não sei se você já ouviu falar nesse Drex, que é a moeda brasileira digital, né? Onde vai se acabar toda a movimentação em espécie. Esse Drex já está sendo utilizado. Como se fosse um Bitcoin brasileiro. Pronto. Só que esse Drex ele é regulamentado e acompanhado pelo Banco Central, né? E o governo tem todo o acompanhamento, né? Esse Drex ele já está em andamento, ele já vem sendo implantado, né? E a ideia é que ele venha a substituir toda a espécie de movimentação dentro do Brasil. Ser trabalhado apenas com essa moeda digital. Já existe alguma previsão de tempo quando que essa Drex ela vai realmente chegando e dizer assim, a partir de agora é só ela? Ou vai ter alguma imposição ou ela vai ser uma transição... eu acredito que suave. Ela vai passar por uma parte de uma transição, ela está em início, né, de implantação, mas ela vai passar por essa parte de transição, mas a ideia é justamente isso, o governo ter todo o acompanhamento e o monitoramento das suas movimentações financeiras. É por isso que esse deputado ele lançou esse projeto de lei, porque a partir desse momento que a Drex começar a ser utilizada, né, ser crime quem estiver fazendo transações com dinheiro em espécie, né? Então é um absurdo, né, esse negócio desse, né? A gente acha graça, mas quando eu vi, eu fiquei abismado. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Mas o Drex, ele... Enquanto isso, não é crime, né? O cara pegar e roubar o dinheiro do outro. Isso não paga né? uma fiança, tá fora. Tá fora, né? Mas o brasileiro tirar o seu dinheiro e andar com dinheiro para fazer as suas transações financeiras, né? Tá nesse projeto de lei aí, tomara que ele não passe, né? Para ser considerado como crime. Então, assim, todo esse projeto de cruzamento de informações, ô Carlos, ele não é de agora, né? O governo, ele vem há um bom tempo já implantando isso no brasileiro, né? Vem implantando esses cruzamentos de informações e o brasileiro, ele sente ali aquela primeira reclama, mas opa, passou, vem uma outra reclama, mas passou. Então, assim, a tendência, né, que eu digo para meus clientes é que realmente a Receita Federal, o governo, ele venha a monitorar todas as transações, todas as informações, né? Porque até mesmo hoje nós estamos trabalhando tudo de forma digital, né? Então hoje se acabou a questão do papel, né? Então esse cruzamento de informação aí, pessoal, é um cruzamento realmente que está válido, né? E que assim, a gente precisa se atentar, precisa ter cuidado com o tipo de operação que está sendo feito, né? E procurar se informar, né? Procurar os profissionais
né, que estejam habilitados para esclarecer esse tipo de assunto. Então, ó, você que está chegando agora em nosso episódio, a gente está conversando com o Daniel Darger, ele que tem mais de 13 anos de experiência no ramo da contabilidade, assessoria contábil, consultoria empresarial, tudo nessa área financeira. E está aqui esclarecendo as dúvidas, o que não te contaram sobre essas novas mudanças, essas regras em relação ao Pix. Que muito se fala que o Pix vai ser taxado, que o Pix isso, que o Pix aquilo, só que ele já desmistificou isso, que não é especificamente ao Pix, e não vai ter nenhuma taxação com o Pix. Simplesmente, a Receita vai estar buscando de forma mais minuciosa as informações de transações financeiras de cada cidadão, né, pessoa física e pessoa jurídica, que estiver acontecendo, seja Pix, seja cartão, seja TED, seja DOC, qualquer transferência. Tudo. É isso? Em resumo? Mesmo. Em resumo, é isso mesmo. Né? Essas informações elas vão estar... Vamos esquecer essa situação de taxação e de imposto sobre o Pix. Não vai acontecer isso, não está acontecendo isso. Né? O que vai ocorrer é justamente isso que você resumiu, é o envio dessas informações e a Receita Federal trabalhar com essas informações para identificar realmente quem de fato, né, está irregular com essas operações. Daniel, para quem não sabe, né, ainda não sabe, nós temos uma agência de marketing, a OpaViews. A OpaViews, desde que a gente disse assim, nós vamos colocar a mão na massa e fazer como tem que ser feito. A gente vem sendo acompanhado pela empresa do Daniel, a Darger Contabilidade, e uma das coisas que nos fez dar segurança para sair de uma fase para outra, sair da categoria MEI e ir para a categoria ME, foi ter essas informações de forma mais palpável, ter uma equipe, que essa segurança que o escritório passa para o cliente. Então, a informação que você não tem, às vezes pode estar lhe prejudicando. Então, você que ainda usa a informalidade para fazer o seu trabalho, o seu negócio, pode estar perdendo a oportunidade de até ganhar um capital de giro, conquistar um capital de giro com financiamentos através do banco, porque o MEI tem muitas vantagens para quem é da categoria MEI, né, Daniel? Isso, justamente. As pessoas que trabalham de forma informal, né, além de estarem correndo esse risco, né, altíssimo, né, de cair em malha fiscal, eles estão perdendo essa oportunidade de desenvolver, né, ter uma empresa, né, a questão da MEI. Hoje existe diversas linhas de créditos que são direcionadas para o MEI com taxa de juro, né, abaixo do mercado, né? A MEI hoje ela tem diversos benefícios. Então, assim, se inicia-se por aí, né? Todo começo de atividade você pode começar, eu vou abrir uma MEI, vou sentir como vai funcionar o mercado, vou sentir como que vai funcionar o meu segmento. Sim. E a partir daí você ir desenvolvendo e crescendo, que foi uma situação, como você falou agora, da sua empresa, né? Que vocês começaram como MEI, né? Hoje vocês já fizeram um processo de transformação, já estão como microempresa, né? Então é uma evolução empresarial que ocorre, mas para isso precisa ter todo o começo, né? Tem que ter o começo. Tem que ter o começo. Tem que ter a formalização. Tem que ter a formalização. E às vezes eu também percebo, né, nesses treinamentos aí, que a gente acompanha muitos treinamentos do Sebrae, a gente vê muito depoimento de pessoas que não querem sair da categoria MEI. Não quero, porque vai ser mais imposto, não sei o que, isso, aquilo. Gente, só paga imposto quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro. Isso agora você fala uma coisa Se certa. você não está pagando imposto, é porque você não está ganhando dinheiro. Você não está crescendo, né? A MEI é aquela questão, eu digo, pessoal, a MEI é a fase inicial para você entrar na vida, né, do empreendedor, entrar na vida de trabalhar com empresa, mas vai chegar um momento e você deve desejar esse momento de você sair da MEI. Porque se você saiu da MEI é porque você está avançando, né, que você faturou teve um mais de 82 mil reais no ano. Teve um faturamento maior, né, e precisa partir para uma outra etapa, né, na vida empresarial. Daniel, o que é o E-Financeira? Pronto. A E-Financeira, ela foi a primeira, né, declaração a ser criada, né, desde 2003 para os bancos, né, que inicialmente, né, eram apenas os bancos públicos, né, que enviavam essas informações, que eram informações de quê? Depósito, né, e transferências e TEDs que tinham nas contas bancárias, né, nas movimentações financeiras desses bancos. Então, a E-Financeira, hoje essa informativa, ela é um plus da E-Financeira, né? Vamos dizer, o governo federal deu um up nessa declaração da E-Financeira, mas a E-Financeira é muito antiga, né? Para a gente que é da área, a gente sempre discutiu, sempre falou,
quando que vai vir, né, todo esse trabalho que a financeira ela vem recebendo e ela vem enviando para a Receita Federal. Né? E agora, né, hoje as pessoas jurídicas, né, vamos dizer, as pessoas jurídicas maiores, que têm um faturamento maior, nós já recebemos isso. Nós já recebemos empresas, né, às vezes tem uma empresa que ela omite algumas receitas, a Receita Federal vai lá e manda para a gente, olha, você teve isso aqui de movimentação no banco tal, você teve isso de movimentação no banco Y, né, e dá o prazo para a empresa se regularizar. Isso tudo vem de onde? Através da financeira que já vinha enviando essas informações, apenas de alguns bancos. Agora expandiu, né, para todas as instituições financeiras, né, que é justamente isso. E qual é que é o papel da E-Financeira nessas novas regras? Olha, sabemos hoje, né, no Brasil hoje, né, a situação que temos hoje em relação à questão financeira, né, e a E-Financeira, na verdade, agora, ela não está aumentando impostos, né, não é aumentar imposto, ela não é nem a E-Financeira é um imposto novo, não, ela não é um imposto novo, ela é uma ferramenta de cruzamento de informações que vai servir para a Receita Federal notificar pessoa física e pessoa jurídica, e assim aumentar a arrecadação. Né? Essa é a realidade da E-Financeira. Envio de informações para cruzamento de informações e notificação do contribuinte, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E essas novas regras, elas afetam apenas o Pix ou não? Porque o que a gente está vendo muito aí é fake news, informações incompletas, taxação de Pix, essas novas regras, elas afetam só o Pix ou toda a movimentação bancária? Toda a movimentação bancária, Pix, transferências, TEDs, depósitos, as administradoras de cartões, né? Então, assim, o pessoal que tem suas faturas de cartões de crédito, né? Que utiliza cartão da pessoa física na pessoa jurídica, né? Que tem esse volume altíssimo, né? Todas essas informações, elas vão ser compartilhadas e elas vão cruzar essas informações. É importante que as pessoas entendam que essas mudanças, as novas regras, elas não se limitam apenas ao Pix. E por que está esse burburinho todo só com o Pix, Daniel? Eu acredito que hoje, né, hoje a moeda, né, nacional, a forma de você trabalhar hoje é o Pix, né? Desde quando o Pix foi lançado, né, que ele vem crescendo, ele vem avançando e vem tomando de conta do nosso mercado. Então, quando se falou da normativa, eu acho que a primeira coisa que foi vista é Pix, porque hoje é a moeda, né, a forma de trabalho que nós temos hoje é o Pix. Então, acredito por isso que se criou, né, essa imagem e esses fake news em relação ao Pix, por ser uma moeda hoje mais utilizada. Hoje não se trabalha mais com TED, verdade. Transferência. Até, né? Porque demorava bastante. Demorava bastante, né? Então, hoje, até mesmo Pix, máquina de cartão, hoje às vezes a pessoa vai lá, tem uma máquina de cartão, mas faz o Pix pela máquina de cartão. Gera o QR Code lá na própria máquina e paga por lá. E paga por lá, né? Então, é a moeda hoje, a forma de se trabalhar, né? A mais utilizada hoje no Brasil é o Pix, né? Daniel, a gente sabe que existem diversas histórias inusitadas em todos os ramos. Eu acredito que no seu da contabilidade não é diferente. Desde o surgimento desse burburinho em relação dessa taxação do Pix, nova regra do Pix e tal, o que foi da conversa, do exemplo, da história mais inusitada que chegou lá no escritório para você? Olha, é assim, a gente recebeu, depois dessa situação, né, os clientes começaram a vir com a realidade mais para a contabilidade, né? Começaram a chegar e, rapaz, ó, minha realidade é essa, Daniel. E assim, teve um cliente nosso que ele chegou para a gente, ele tem uma empresa e o cliente sempre reclamou da dificuldade, né? Movimentava ali média de 10, 15 mil reais, era a movimentação dele na pessoa jurídica, né? E aí, quando foi a situação que a gente chegou, olha, ele precisa saber a sua realidade, né? O cliente apresentou para a gente um extrato, ele tem uma movimentação financeira que varia de 200 a 300 mil por mês na pessoa física, né? Eu disse, olha, como é que você tem uma empresa, né? Ou seja, lá ele estava pagando 27 e pouco, lá na pessoa física dele, 300 mil de faturamento por mês, e na pessoa jurídica dele, ele deixava um faturamento de 15 mil reais, né? E aí, Daniel, mas eu não queria trazer para a contabilidade
essa informação porque eu tenho medo da Receita Federal saber, né? E então, às vezes, pai, mas não é a contabilidade que diz para a Receita Federal, as informações já estão lá no banco, a Receita Federal já sabe dessa sua movimentação. Então, assim, são esse tipo de situações que a gente passa dentro do escritório, que a gente fica, olha, mas como é que pode? Às vezes até realmente a desinformação. A desinformação, né? É aquilo que eu disse, a informação que a pessoa não tem pode estar prejudicando ela. Ela imaginava que, por movimentar na conta pessoal dela, óbvio que ela deve declarar imposto, né, no todo início do ano, declarar imposto como pessoa física. Mas aí esquece que o valor que ela vai estar pagando lá acaba sendo bem maior, três vezes maior, dependendo de como é que foi a empresa dele, do valor que está ali em cima, né? Com certeza. E essas situações, depois dessa instrução normativa, é que a contabilidade, né, as empresas de contabilidade começaram a realmente saber de como é que funciona, né? Porque o contribuinte, muitas das vezes, ele omite essas informações com medo justamente da alta, né, carga tributária que nós temos hoje. E serve como alerta. Então, você que está do outro lado aí, preste atenção. Vamos regularizar tudo que tiver de regularizar. É melhor você pagar 4, 6 ou 4,5%, né? Do ou que 27,5%. 27,5%. Do que 27,5%. E aí, o que é que vai pesar mais no seu bolso? Então, preste atenção. Busque a informação correta. Tá acompanhando agora? Manda para aquela pessoa, aquela amiga sua que está com dúvida, aquele amigo seu que está com dúvida. Manda para aquele seu amigo empresário que normalmente usa dessa estratégia que o Daniel acabou de falar aqui. Não, às vezes, por maldade, mas desconhecimento. Desconhecimento, por falta de informação. Justamente, às vezes até, né, já fadado de tanto imposto também, tenta criar essas artimanhas, né, por conta própria, né, sem saber realmente, né, o que é que tem por trás, né, o que é que vem a prejudicar ele, né, futuramente sobre isso. Daniel, fala pra gente, o pessoal hoje hoje, onde é que estão localizadas as suas empresas? Você falou que a sede é em Ubajara, tem a filial 1 que é em São Benedito, filial 2 em Tianguá. Fala um pouquinho o que é a Darge Contabilidade e também a Darge Advogados. Pessoal, hoje nós temos já mais de 13 anos no mercado, né? Trabalhamos hoje com a parte de consultoria, assessoria empresarial, com foco na gestão contábil, fiscal. Hoje nós temos nossa matriz, fica localizada em Ubajara, no centro de Ubajara, ali próximo ao Banco do Bradesco. Temos uma nossa filial em São Benedito, né, que são pontos estratégicos que nós criamos para atender os nossos clientes. E temos uma filial aqui em Tianguá, né, que fica em frente ali ao Colégio Municipal. Hoje nós temos uma equipe grande, né, uma equipe com 58 funcionários, né? Entre eles nós temos contadores, temos administradores, temos economista, temos advogados. E diante de todas as necessidades dos nossos clientes, nós também criamos, né, a Darge Advogados, que é uma empresa de advocacia. Eu não sou advogado, mas eu faço a gestão dessa empresa, né? Temos 3 advogados dentro da Darge Advogados, né? E hoje a gente vem trabalhando, né, com mais de 14 cidades dentro do estado do Ceará, né? Entre outros estados, né? A contabilidade, eu digo que a contabilidade hoje, depois da informática, da era digital, é uma contabilidade sem fronteiras, né? Hoje a gente consegue trabalhar com qualquer município, em qualquer estado, né? Então a Darge está aí e nós estamos aqui para ajudar, né, essas pessoas que tiverem essas dúvidas em relação a essa forma de procedimento, como seguir, né, o que realmente fazer. Precisa ser realmente analisado cada situação, viu, Carlos? Cada situação é uma situação, né? Temos situações de pessoas físicas que têm um volume de dinheiro, é de aluguel, é de uma produção rural. Então, existe todo um estudo para ser apresentado, né, para essas pessoas e para que elas tenham uma menor carga tributária, né? Uma carga tributária mais viável possível. E Daniel, como foi que surgiu essa paixão pela contabilidade? Ou foi mesmo sem paixão? Como é que foi que iniciou a sua trajetória na contabilidade? A gente falou aqui, eu falei sobre o seu currículo, você já começou a sua formação como bacharel em contabilidade, né? Isso. Na área já. Foi assim, por decisão, por paixão, por sempre gostar da área, como é que foi? Na verdade, há 22 anos, quando eu cheguei em Ubajara, morar em Ubajara, eu fui trabalhar na empresa do meu tio, né, na Irmãos Pereira, né? Acho que é uma empresa bem grande aqui na região. E eu já, terminando o segundo grau, já entrei já dentro da área da contabilidade, né? Já comecei a trabalhar na contabilidade, né? Então, eu comecei a ver aquela movimentação, comecei a entender realmente, né, os números, né?
comecei a entender dos problemas, que a contabilidade não é só números, né? E aí foi onde surgiu, né, a ideia, né, surgiu a paixão de fazer contabilidade, né? Então, fiz a contabilidade, a faculdade pela UVA, né, e se formei, e a partir daí comecei a trabalhar como contador da própria Irmãos Pereira, né, onde eu era contador pela Irmãos Pereira, e surgiu um momento, não, olha, eu não tenho condição de ficar mais somente aqui na Irmãos Pereira, né? A gente vai abrir um escritório e a gente vai prestar um serviço para vocês. Inclusive, é cliente nosso até hoje, né? Tem mais de 20 anos que nós somos a empresa responsável de contabilidade pelo grupo Irmãos Pereira. E foi a partir daí que surgiu, né, que se cresceu essa vontade de fazer contabilidade e estudar contabilidade. Então foi daí onde surgiu tudo, né? Tem alguém mais na família que é da área ou foi só você mesmo? Contabilidade, somente eu. Agora, na área do direito, eu tenho, né, 2 irmãos que são advogados, né? Que inclusive trabalham também com a gente na DAGE Advogados, né? Mas na área de contabilidade, realmente, nós da minha família praticamente toda é da área do direito, né? Você é natural de Ubajara mesmo ou você... Eu sou natural de Nova Russas, né? Nova Russas. Vim morar em Ubajara tem 22 anos, né? 22 anos que eu vim morar em Ubajara. Como é que foi essa mudança, cara? De Nova Russas para Ubajara? Rapaz, na verdade, minha família sempre foi assim, a família do meu pai era de Ubajara e a família da minha mãe era de Nova Russas, né? E aí, quando, né, terminei os estudos, ia fazer faculdade, né? E aí, aqui a família tinha empresa muito grande. Não, vou para lá para poder ter uma oportunidade de trabalho, né? Morava em Nova Russa, interior pequeno, né? A questão de emprego era bem difícil. Então, não, vou morar em Ubajara e vou tentar uma oportunidade por lá. Foi quando eu realmente vim para cá e comecei a trabalhar, né? Tive minha primeira oportunidade e estamos aqui até hoje. Então, quem quiser entrar em contato com a Darge Contabilidade, como é que faz? Qual o número de contato? Qual o Instagram? Deixa aí as informações para o pessoal entrar em contato com vocês. Nas nossas redes sociais da Darge Contabilidade, né? Lá sempre a gente está tratando, passando para vocês sobre essas novidades, sobre assuntos importantes, né? Que envolvam a questão de contribuinte, envolvam a questão de tributação, a questão de negócios. Então, segue lá a nossa página, Darge Contabilidade, @Darge Contabilidade, né? Pode chamar por lá, que a nossa equipe vai estar à disposição para lhe atender, para marcar uma reunião e conhecer um pouco realmente da sua atividade, do seu negócio, para que a gente possa lhe apresentar uma situação viável para você, para o seu segmento. Ou então você pode estar chamando a gente pelo telefone DDD 88 99629 4269, que você vai falar diretamente comigo e eu vou estar lá lhe atendendo. Bacana. Daniel, trazer exemplos aqui. Cada MEI está dentro da mesma categoria, mas não necessariamente será a mesma condução de atendimento para todos eles, né? Vocês têm um atendimento personalizado para cada cliente. Isso. Hoje nós trabalhamos por segmento, né? A gente costuma dizer que a Darge Contabilidade ela é departamentalizada. Nós temos departamentos e esses departamentos eles atendem de acordo com o segmento do cliente, né? Hoje nós atendemos, né, do MEI, né, até grandes indústrias, né? Então, nós temos equipes específicas para determinados segmentos do comércio, que são segmentos que exigem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de apuração técnica. Então, nós temos equipes que são especializadas para esses segmentos. Isso aí facilita o nosso trabalho, né? Facilita a comunicação com o nosso cliente e a gente consegue dar um retorno maior para os nossos clientes, uma agilidade nos atendimentos. Bacana, porque você tem, como eu disse, um atendimento personalizado para cada um deles. Isso. Justamente. Ô, Daniel, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre as novas regras? Ele ouviu aqui, assistiu o podcast, por mais que tenha sido explicado de uma forma bem clara e objetiva, acredito que depois desse episódio as pessoas que assistirem não estarão mais com dúvidas em relação a isso, mas aquelas pessoas que querem adentrar ainda mais, existe algum local, site oficial para buscar essas informações? Pessoal, a própria Receita Federal, ela tem uma página, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, e desde a publicação da instrução normativa, ela vem divulgando, né, vem apresentando diversos casos, né, mostrando lá, esclarecendo realmente como que vai funcionar o cruzamento das informações. Então, sobre essa situação aqui, siga lá a página da Receita Federal, né? Ela não vai lhe curtir as suas fotos de viagem, não vai curtir, não vai comentar, não se preocupe. Mas é uma página bem interessante para você entender,
né? Porque lá ela vai colocando todos os informativos, né? E vai colocando explicações para facilitar aí para o contribuinte. O que a gente vê muito que está se espalhando aí nas redes sociais, até as pessoas utilizando com sensacionalismo essas novas regras da Receita, é dizendo sobre que o intuito disso é somente aumentar a arrecadação de impostos. Procede essa informação ou não? Carlos, eu vou dar aqui uma opinião minha profissional e pessoal em relação a essa situação. Mas, assim, por trás disso tudo, nós sabemos que vai ter, sim, um aumento na arrecadação. O governo ele não tem como mais criar impostos, né? Os impostos que já estão criados, né? Ou aumentar, né? A majorar essas cargas tributárias. Mas, com isso, nós estamos falando aqui que praticamente aqui, para cada um brasileiro na formalidade, nós temos um brasileiro informal, né? Então, se você for imaginar... Ainda é um número grande, né? É um número grande, né? Então, se você for imaginar aí, esses contribuintes, de uma certa forma, começando a se regularizar, vai haver, sim, um aumento significativo na arrecadação, né, do Brasil aí, para tentar fechar aí essas contas públicas deles. Mas só que o intuito não é esse. O Não. intuito das novas regras, óbvio que não é só esse. Não é só esse. O intuito, na verdade, é a Receita Federal ter informações, né, disponíveis no banco de dados para cruzamento de informações. Né? Como eu estou falando, agora existe só apenas uma etapa. Só existe um estágio agora, que é esse cruzamento de acima de 5 mil e a partir de 15 mil para pessoa jurídica, né? Uhum. Mas o intuito da instrução normativa é a Receita Federal receber essas informações e cruzar essas informações. É tanto que na própria instrução normativa não se fala em imposto em cima disso, né? Nós sabemos que caso haja, né, divergência, né, vai ser, né, o contribuinte ele vai ser realmente tributado. Mas a informação, a ideia principal da instrução normativa é o cruzamento de informações, ela ter essas informações na base de dados. Para a gente recapitular, não vai haver taxação sobre o PIX. Não vai haver taxação, nem imposto sobre PIX. Não há essa taxação. Essas novas regras, ela veio para, vamos dizer assim, esmiuçar toda a movimentação bancária de uma forma mais massiva, mais concreta do que a pessoa física e jurídica está tendo de movimentação bancária. Isso. Não só PIX. Mas só PIX. Todas as movimentações. Todas as movimentações, justamente isso. Não só PIX, todas as movimentações. E vai justamente isso. O que era antes era uma informação mais, vamos dizer assim, separada por alguns bancos, para algumas instituições. Agora, com essa normativa, todas as instituições financeiras, elas estão obrigadas, todas, né? Nós estamos falando de banco digital, tudo. Toda instituição financeira está obrigada a enviar essas informações. Então... Se você fosse definir, né, todas essas informações, essas atualizações em uma única mensagem, qual mensagem você deixaria? Quer dizer assim, em suma, a mensagem sobre as novas regras é isso. O que você falaria? Sobre toda essa a instrução normativa e o cruzamento de informações, é algo que o contribuinte ele precisa sim, né, se atentar. Não estou falando em entrar em desespero, mas ele precisa sim se atentar. Ele precisa ter cuidado, precisa procurar essas informações e procurar profissionais para esclarecer todas as suas dúvidas, né? E, de fato, se for o caso, se regularizar, né? Sair dessa informalidade, né? E se regularizar, que com isso, né, você vai evitar ter problemas futuros com a Receita Federal. E assim, se o cara está movimentando mais de 5 mil reais na conta, ele pode pagar uma taxa de imposto do MEI. Pode pagar uma taxa de imposto do MEI. Isso é um valor irrisório comparado a tudo isso. Sem falar na segurança que vai dar para ele em relação a todas essas novas regras, ele também vai abrir imensas possibilidades, N possibilidades, em relação a capitais, em relação a financiamentos, empréstimos, até mesmo capacitações na área que eles atuam. Isso, somente assim, cara. Tem uma saída, né? Essa normativa ela veio para esses cruzamentos de informações, mas tem uma saída, né? Todas essas situações que estão aparecendo, pessoal, tem uma saída, né? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Se você procurar um profissional para lhe orientar com a melhor opção possível, você vai ver que tem uma saída, né? E aí você vai conseguir resolver, vai conseguir chegar em casa, dormir tranquilo, e aí não tem nenhum problema aí futuro com a Receita Federal.
Daniel, cara, queria agradecer o tempo que você dedicou para vir até aqui, para conversar com a gente, esclarecer as dúvidas do pessoal que acompanha o OpaCast. Esse material a gente vai compartilhar em diversos canais, Ibiapaba 24 horas, Sobral Online, massificar as redes sociais com essa mensagem para que de forma definitiva as pessoas entendam todas essas novas regras que, para ser bem sincero para você que está em casa, até para mim ficou mais claro esse entendimento das novas regras após a explicação do Daniel. Cara, quero deixar aqui os microfones do OpaCast à disposição para quando você quiser voltar novamente, trazer outro assunto, vir em outra pauta aqui, marcar um dia para vir você e o Thiago, para a gente falar sobre o desenvolvimento da Ibiapaba, sobre empreendedorismo. Aqui a gente reservou esse episódio para a gente ser um assunto mais técnico, realmente a gente ir de forma objetiva para levar essa informação para o pessoal que estava precisando. E eu só tenho que te agradecer, cara. Meu amigo, eu lhe agradeço também pela oportunidade, né? Eu acho que isso aqui é muito importante para que a gente possa trazer essas informações aí para a sociedade e me colocar à disposição, né? Para algum convite, caso você tenha. A Dage Contabilidade, o Daniel vai estar à disposição. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria. Obrigado. De sempre. Eu agradeço pela parceria também com a nossa empresa, por cuidar, nos orientar tão bem. Tá bom? Gente, e aí? Gostou das informações? Esclareceu de vez as dúvidas, as desinformações que você estava consumindo em relação às novas regras? Pois é, não há taxação sobre o Pix. Não é o Pix que vai estar sendo taxado ou alguma mudança em relação a essa forma de pagamento. As mudanças nas novas regras é para que haja todo um alinhamento da sua movimentação bancária. Pix, TED, transferência, débito, crédito, tudo que você estiver fazendo, a movimentação na sua conta que tiver com você pessoa física ou com você pessoa jurídica, vai ter esse controle mais rigoroso da Receita em relação a tudo que você movimentar. Então, para cair logo por terra essa desinformação de que vai ser taxado o Pix, não vai ser taxado o Pix e não vai ter alteração no Pix. O que vai ter é que você tenha que regularizar a sua situação como pessoa física, caso você movimente mais do que R$5.000 por mês na sua conta e 15 mil pessoa jurídica. Beleza? Se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, compartilhar, deixa a pergunta aqui. Ainda ficou dúvida? Pode ter ficado, não tem problema não. Deixa aqui na descrição desse vídeo para que a gente possa encaminhar para o Daniel e a gente colocar a resposta dele aí. Ele vir aqui deixar a resposta também, atender a todas as demandas. A gente agradece você que acompanha a nossa programação. Não esquece, aqui desse lado aqui, você acompanha, tem um QR Code, lê, faz a leitura desse QR Code e vai direto para o nosso canal lá no Spotify, para você estar ali com as informações do podcast, fazendo a sua atividade física, ou viajando, ouvindo e assistindo a gente também por lá. Mais um meio de comunicação aqui do melhor podcast de negócio da região norte do estado do Ceará. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!